Olá, para você que me acompanha aqui na leitura aberta, seja bem-vindo a esse encontro. Leitura aberta é um momento de partilha desse estudo que eu estou fazendo aí, da interpretação dos sonhos. E a gente está no capítulo 4, tem as gravações aí no canal do YouTube dos anteriores, para quem está acompanhando, quem quiser acompanhar. Quem não está no grupo do WhatsApp, quiser entrar, o link está aí na descrição também, porque lá a gente pode dialogar um pouquinho, se tiver alguma dúvida. De vez em quando, então, eu compartilho alguma informação extra. Tem também ali o material, o PDF que eu compartilho por lá, tá? Então, fique à vontade. Então, a gente está na página 169 da versão física da IMAG, tá? Como eu parei de fazer algumas anotações aqui do PDF e do ponto, mais ou menos, acompanhando das letras, para ajudar a organizar, começamos agora o capítulo 4, a distorção nos sonhos, tá? Então, vou seguir aqui a leitura. As dúvidas e comentários são bem-vindos. A distorção nos sonhos. Se eu passar a afirmar que o sentido de todos os sonhos é a realização de um desejo, isto é, que não pode haver nenhum sonho senão sonhos desejantes, desde já estou certo de que depararei com a mais categórica refutação a tal afirmativa. Não há nada de novo, dirão, na ideia de que alguns sonhos devam ser encarados como realizações de desejo. As autoridades assinalaram esse fato há muito tempo. Aqui ele cita vários exemplos de autores e segue dizendo, só conferir uma nota aqui. Mas afirmar que não há outro sonho, senão de realização de desejos, constitui apenas mais uma generalização justificável, embora felizmente fácil de refutar. Afinal de contas, ocorrem numerosos sonhos que contêm os mais penosos temas, mas nenhum sinal de qualquer realização de desejo. Eduard von Hartmann, filósofo do pessimismo, é provavelmente quem mais se afasta da teoria da realização de desejos. Fui conferir se o fone não estava abafado e perdi a leitura. Em sua filosofia, acho que é dos sonhos, não tenho certeza, tá? Então, né, num livro do von Hartmann, ele escreve assim: quando se trata de sonhos, vemos todas as contrariedades da vida de vigília transportadas para o estado de sono. A única coisa que não encontramos é aquilo que pode, até certo ponto, reconciliar um homem culto com a vida, o prazer científico e artístico. Mas até mesmo observadores menos descontentes têm insistido em que a dor e o desprazer são mais comuns nos sonhos do que o prazer. Por exemplo, Schultz e Volkert e outros. Com efeito, duas senhoras, Florence Hallam e Sarah Reed, chegaram realmente a dar expressão estatística, baseada num estudo de seus próprios sonhos. A preponderância do desprazer no sonho. Verificaram que 57,2% dos sonhos são desagradáveis e apenas 28,6% decididamente agradáveis. Aí outra, quando falar que não tem estatística na psicanálise, mas brincadeiras à parte, existem pesquisas que trabalham uma parte quantitativa de orientação psicanalítica, tá? Não lembro agora o nome exato de nenhuma, mas para quem tem interesse nessa parte acadêmica da pesquisa da psicanálise, se procurar um pouquinho, vão achar artigos, protocolos, né? Então, por exemplo, tem um protocolo que chama Protocolo Prior,
Ele tem origem na França, é um protocolo que foi criado para avaliação de crianças com autismo, e é um protocolo de base psicanalítica. Então, tem lá, existe o estudo desse protocolo, como ele é utilizado. Tem um teste, não sei se é MCHART, salvo me engano é esse nome, que é um teste também psicológico, uma avaliação psicológica feito ali. Não sei se estou confundindo o nome com o teste, tá? Mas tem um teste com um nome parecido assim, que ele é um teste de inspiração psicanalítica, o próprio Rorschach, né, que é aquele das imagens, das figuras, assim, ele tem uma base psicodinâmica, né? Então, também tem artigos, pesquisas, né, pode ir no Google Acadêmico, outras bases acadêmicas para localizar trabalhos nesse sentido. E afora esses sonhos, que levam para o sono as várias emoções penosas da vida, existem sonhos de angústia. Só um minutinho, pessoal. Hum, Então, fora esses sonhos que levam para o sono as várias emoções penosas da vida, existem sonhos de angústia, em que o mais terrível de todos os sentimentos desprazerosos nos retém em suas garras até despertá-los. E as vítimas mais comuns desses sonhos de angústia são precisamente as crianças, cujos sonhos o Senhor descreveu como indisfarçáveis realizações de desígnios, tá? Isso aqui é uma nota que o Freud está compartilhando aqui. De fato, parece que os sonhos de angústia tornam possível asseverar como proposição geral, baseada nos exemplos citados em meu último capítulo, que os sonhos são realizações de desejos. Na verdade, eles parecem caracterizar tal proposição como um absurdo. Não obstante, não há grande dificuldade em enfrentar essas objeções aparentemente irrefutáveis. É necessário apenas observar o fato de que minha teoria não se baseia numa consideração do conteúdo manifesto dos sonhos, mas se refere aos pensamentos que o trabalho de interpretação mostra estarem por trás dos sonhos. Devemos estabelecer um contraste entre os conteúdos manifesto e latente dos sonhos. Não há dúvida de que existem sonhos cujo conteúdo manifesto é de natureza extremamente aflitivo. Mas terá alguém tentado interpretar esses sonhos? Revelar os pensamentos latentes que se encontram por trás deles? Se não for assim, as duas objeções levantadas contra a minha teoria são inconsistentes. É ainda possível que os sonhos aflitivos e os sonhos de angústia, uma vez interpretados, revelem-se como realizações de desejo, né? Ponto importante é que o Freud fala sobre conteúdo manifesto e latente, e que, quando você interpreta, todos eles se revelam como realizações de desejo. Eu já reforcei isso aqui antes e vou reforçar novamente, sobre esse significante latente, porque eu vejo que ele é muito usado quando a pessoa quer dar um sentido, quando eu falo muito usado por analistas, quando estão expondo alguma coisa, expondo um caso, uma supervisão, e eu vejo que muitos analistas usam esse significante latente no sentido de algo que está ali, é muito forte, de algo que está muito presente, de algo que está insistindo. Só que latente, né, que às vezes a gente pode associar essa ideia de latejar, então imagina um dedo latejando que está machucado, a gente fica aquela sensação do dedo estar pulsando, né, então aquela coisa que a gente está sentindo, que a gente está vendo, mas latente, aqui nesse sentido, quer dizer o conteúdo que está mais em segundo plano no sonho, então manifesto e latente. Conteúdo manifesto do sonho é aquele que se torna possível para a gente lembrar, que está ali, mas
acessível à nossa consciência. E o conteúdo latente é aquele que se refere mais ao inconsciente, é um conteúdo que não está ali à primeira vista no sonho, e que para chegar até ele é preciso da interpretação. E até, eu vou colocar aqui como curiosidade para a gente, vou pesquisar aqui, ó, o significado da palavra latente. Eu vou ler para vocês de acordo com o dicionário, tá? E aí eu estou colocando aqui, ó, só para vocês saberem. Pesquisei aqui direto no Google, aí a IA vai dar a visão geral dela, né? E a referência que a IA dá, de onde ela pesquisa esse significado, é num artigo da revista Exame, no Dício, que é o dicionário online de português, e também no Aulete, tá bom? Então, aqui, ó, latente significa algo que está presente, oculto ou adormecido, mas que pode se manifestar ou vir à tona a qualquer momento. É o oposto de evidente. Então, muita gente usa o latente como significado de algo evidente, e, na verdade, é o oposto disso, tá? A palavra é frequentemente aplicada em diferentes áreas com sentidos bem específicos. Por exemplo, um sentimento ou situação reprimida, porém existente. Latente é existente, não é que não existe. É existente, só que está oculto, não está evidente, tá? Na medicina, pode designar uma doença ou infecção que não apresenta sintomas claros. Na física, química, refere-se ao calor latente, que é a quantidade de calor que uma substância absorve ou libera ao mudar de estado físico. Só para a gente ver outros significados, tá? Então, a dica de uso aqui que aparece, né, que é muito confusa. Há uma confusão muito comum entre latente e patente. Latente é aquilo que está escondido, e patente significa o oposto, algo que está claro, evidente, manifesto, tá? Então, quando forem descrever um caso, alguma situação, é importante a gente relembrar dessas coisas aí do significante, porque senão a gente pode se equivocar na nossa compreensão, tá? Mas vamos lá, voltar para a leitura. E aí a gente vai direto para a nota. Eu vou compartilhar isso aqui lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Quem quiser ver depois, pegar esse escrito, tá? Eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp para vocês. Nota de rodapé que foi acrescentada em 1909. É difícil fazer justiça à obstinação com quem os leitores e críticos deste livro fecham os olhos a essa consideração e desprezam a distinção fundamental entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente dos sonhos, né? O Freud chamando atenção para isso também, que tem uma diferença entre os dois sentidos. Boca de óculos, gente, que quando um começa a incomodar, eu ponho outro. Acrescentada em 1914. Por outro lado, na literatura do assunto, nada se aproxima tanto da minha hipótese como um trecho do ensaio de James Sully, intitulado O Sonho como uma Revelação. O fato de só agora eu estar citando pela primeira vez não é sinal de menosprezo. Parece, então, afinal, que os sonhos não são um extremo absurdo como se qualificaram autoridades como Chaucer, Shakespeare e Milton. As agregações caóticas de nossa fantasia noturna possuem uma importância e transmitem novos conhecimentos. Como uma carta cifrada, a inscrição onírica, quando examinada de perto, perde sua primeira impressão de disparate e assume o aspecto de uma mensagem séria e inteligível. Ou, para variar ligeiramente a imagem, podemos dizer que, como um palimpsesto, o sonho revela, sob seus caracteres superficiais destituídos de valor, vestígios de uma comunicação antiga e preciosa. Bacana, né? Isso aqui que o Freud traz desse autor, né? Então, o sonho pode parecer sem sentido, mas ele tem alguma coisa ali que a gente pode aprender muito sobre o nosso desejo, sobre o nosso inconsciente. Quando, no decorrer de um trabalho científico, deparamos com um problema de difícil solução, muitas vezes constitui uma boa medida tomar um segundo problema justamente com o original, da mesma forma que é mais fácil quebrar duas nozes juntas do que cada uma em separado.
Assim, não só nos defrontamos com a pergunta, como podem os sonhos aflitivos, os sonhos de angústia ser realizações de desejos, como também nossas reflexões permitem nos acrescentar uma segunda pergunta. Por que é que os sonhos de conteúdo irrelevante, que mostram ser realizações de desejos, não expressam seu sentido sem disfarces? Tomemos, por exemplo, o sonho da injeção de ímã que abordei exaustivamente. Não foi de modo algum de natureza aflitiva, e a interpretação mostrou como exemplo marcante de uma realização de um desejo. Mas por que deveria ele precisar de qualquer interpretação? Por que não expressou diretamente o que queria dizer? À primeira vista, o sonho da injeção de Irma não dava nenhuma impressão de representar como realizado um desejo do sonhador, né? Lembrando que o sonhador desse sonho é o Freud. Meus leitores não terão tido tal impressão, mas nem eu a tive antes de haver efetuado a análise. Descrevamos esse comportamento dos sonhos que tanto carece de explicação, como o fenômeno da distorção dos sonhos. Assim, nosso segundo problema é qual a origem da distorção onírica. É possível que nos ocorram de imediato diversas soluções possíveis para o problema, como, por exemplo, que existe alguma incapacidade durante o sono para darmos expressão direta a nossos pensamentos oníricos. Mas a análise de certos sonhos nos força a adotar outra explicação para a distorção neles existente. Exemplificarei esse ponto por meio de outro sonho que tive. Mais uma vez, esse procedimento me envolverá uma multiplicidade de indiscrições, mas a elucidação minuciosa do problema compensará seu sacrifício pessoal. A gente vai precisar dividir isso aqui em várias partes, tá bom? Porque esse capítulo aqui, ele basicamente falando totalmente desse sonho aqui. Então, nós vamos ter que ir por partes. A gente não vai conseguir fazer ele todo de uma vez. Igual a gente fez com a Daíma, só que isso aqui a gente vai ter que dividir em mais partes, tá bom? Então, primeiro, o preâmbulo. Na primavera de 1897, soube que dois professores de nossa universidade me haviam recomendado para nomeação como professor extraordinário, tá? E aqui eu já vou direto na nota. Mais ou menos equivalente a um professor assistente. Na Áustria, todas essas nomeações são feitas pelo ministro da Educação. A ocorrência dessa recomendação é relatada por Freud na Carta a Fliess de 8 de fevereiro de 1897, na Carta 58. E o próprio sonho é mencionado em 15 de março de 1897. As considerações sectárias mencionadas mais adiante relacionam-se naturalmente com o sentimento antissemita que já era corrente em Viena durante os últimos anos do século XIX, né? Essa coisa que estourou a Segunda Guerra Mundial ali em 1939, né? Isso mesmo. Mas isso já vinha algumas décadas antes, né? Essa coisa do antissemitismo, assim. Então, como é perigoso certas coisas, assim, né? O cuidado, assim, com coisas do dia a dia. E como eu acredito que, como o Lohan fala, né, a gente tem que ser um analista cidadão, atento ao nosso tempo também, como o Lacan diz, assim, a gente não pode fazer uma análise desligada da vida social, do momento social em que a gente está. Então, como que nós, enquanto analistas, nas nossas transmissões, nas nossas reflexões críticas, nos nossos trabalhos escritos, a gente pode contribuir para uma prática do bem comum, do bem dizer, no sentido do desejo de cada um poder sustentar dignamente o seu desejo, claro, não apartado do laço social, que coloca limites para que o desejo uns dos outros possa existir. Porque se existisse um único desejo, todo mundo fora daquilo é considerado impuro, errado, não digno da vida, que é o que levou, se a gente pensar de uma certa forma, a Segunda Guerra, esse sentimento antissemita, como se o judeu, como as pessoas diferentes daquele ideal ariano, não tivessem o direito de existir,
não tivessem o direito de sustentar o seu desejo, as suas crenças, os seus valores, enfim, aconteceu o que a gente já sabe que aconteceu. Como a gente, enquanto analista, com as coisas que a gente fala, né, a gente precisa tomar um certo cuidado, embora a gente nunca saiba como o outro vai escutar, o que a gente dissemina. E aí tem coisas que estão acontecendo politicamente ao nosso redor, que a gente pensa, isso aqui é bobeira, isso vai passar, sempre vai ser assim, né? Provavelmente, na época, em algum momento, ninguém imaginava o que ia acontecer na Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, mas já tinham tensões que já estavam acontecendo e que podem ter sido ignoradas. E aí essas coisas que estão, às vezes, ali na entrelinha, elas não somem, elas continuam. E aí os grupos vão crescendo e aí põe em risco, né, uma parte aí da população. Então, é uma coisa para a gente sempre estar atento, assim, né? E não estou falando aqui de partido político, não estou falando aqui de lado político, de um político específico, eu falo aqui de política e cidadania enquanto, né, o pacto social do que a gente estabeleceu como sociedade, como civilização, e como temos responsabilidade também, tal como temos responsabilidade com o nosso desejo, a gente tem responsabilidade também com o pacto social e da civilização, né? O laço social, a menos que a gente queira ir para uma ilha e virar isolado de todo mundo, plantar nossa própria comida, literalmente cortar laços com o mundo, né? Assim, enfim. Então, só um comentário aqui que me veio essa reflexão, a partir disso que ele traz aqui nessa nota, né? Ah, uma anotação rapidinha aqui, pessoal. Tá? Então, lembrando, né, foi um sonho aí do Freud, outro comentário aí, o Freud, ele tinha um desejo muito grande de se tornar professor universitário, né, de ensinar psicanálise na universidade, que é uma coisa que nunca aconteceu, assim, ele nunca conseguiu executar algo como Lacan executou ali com os seminários que ele fazia, né, então, isso também é uma coisa, assim, importante destacar nesse sonho que ele vai comentar aqui. Na primavera, né, de 1897, soube que dois professores de nossa universidade me haviam recomendado para nomeação como professor extraordinário. A notícia me surpreendeu e muito me alegrou, pois implicava o reconhecimento por dois homens eminentes que não poderia ser atribuído a quaisquer considerações de ordem pessoal. Mas logo me preveni para não ligar ao fato nenhuma expectativa. Nos últimos anos, o Ministério desconsiderara esse tipo de recomendações. E vários de meus colegas que eram mais velhos do que eu, e pelo menos se igualavam a mim em termos de mérito, em vão vinham esperando por uma nomeação. Eu não tinha motivos para crer que viesse a ter melhor sorte. Determinei-me, portanto, a encarar o futuro com resignação. Até onde eu me conhecia, não era um homem ambicioso. Vinha seguindo minha profissão com êxito gratificante, mesmo sem as vantagens proporcionadas por um título. Além disso, não havia meios de eu dizer que as uvas estavam verdes ou maduras, elas pendiam alto demais sobre minha cabeça. Certa noite recebi a visita de um amigo, um dos homens cujo exemplo eu tomara como advertência para mim. Por um exemplo considerável, ele fora candidato à promoção ao cargo de professor, categoria que em nossa sociedade transforma o médico num semideus para seus pacientes. Menos resignado que eu, porém, ele tinha o hábito de ir de vez em quando cumprimentar o pessoal das repartições do ministério, com vistas a promover seus interesses. Estivera fazendo uma dessas visitas pouco antes de vir ver-me. Contou-me que, nessa ocasião, pressionara o exaltado funcionário e lhe perguntara a queima-roupa se a demora de sua nomeação não se prendia de fato a considerações sectárias.
A resposta fora que, em vista do atual estado de coisas, sem dúvida era verdade que, no momento, Sua Excelência não estava em condições, etc., etc. Pelo menos sei onde estou agora, concluíra meu amigo. Isso não foi novidade para mim, embora estivesse fadado a fortalecer seu sentimento de resignação, pois as mesmas considerações sectárias se aplicavam ao meu próprio caso. Na manhã seguinte a essa visita, tive o seguinte sonho, que foi notável, entre outras coisas, por sua forma. Consistiu em 2 pensamentos e 2 imagens, sendo cada pensamento seguido por uma imagem. Entretanto, explorei aqui apenas a primeira metade do sonho, visto que a outra metade não tem nenhuma relação com a finalidade para a qual descrevo o sonho. Meu amigo R era meu tio, eu tinha por ele um grande sentimento de afeição. Vi seu rosto diante de mim um tanto modificado. Era como se tivesse sido repuxado no sentido do comprimento. Uma barba amarela que o circundava destacava-se de maneira especialmente nítida. Seguiam-se as 2 outras partes que eu me tirei, mais uma vez, uma ideia seguida de uma imagem. O que será, né, que você pode me compartilhar isso aqui, né? Enfim, né, também não tinha que compartilhar tudo, ninguém é obrigado. A interpretação do sonho ocorreu da seguinte forma. Quando, no decorrer da manhã, o sonho me veio à cabeça, ri alto e disse, o sonho é absurdo. Mas ele se recusava a ir embora e me seguiu o dia inteiro, até que, finalmente, à noite, comecei a me repreender. Se um de seus pacientes que estivesse interpretando um sonho não encontrasse nada melhor para dizer do que afirmar que ela era um absurdo, você o questionaria sobre isso e suspeitaria de que o sonho tinha por trás alguma história desagradável, da qual o paciente queria evitar conscientizar-se, pois trate-se da mesma maneira. Sua opinião de que o sonho é absurdo e significa apenas que você tem uma resistência interna contra a interpretação dela. Não se deixe despistar dessa maneira. Assim, dê início à interpretação. Então, ele falou do preâmbulo do sonho e de como ele se sentiu após sonhar. E aí ele começa agora com a interpretação. E agora é onde eu vou começar a partir aqui, tá? Para organizar de forma lógica como a gente vai estudar esse restante aqui do capítulo. Porque é uma análise maior do que aquela que a gente viu no sonho da Irma, tá? Então, nós ficamos nesse ponto hoje, e no próximo encontro, eu vou fazer uma recapitulação desse começo aqui, dessa parte do sonho, e a gente começa a interpretação, ok? Muito obrigada, um forte abraço, e até o próximo encontro.